Duas vezes Deus. Este assunto é de muita importância. Nós vivemos em um mundo onde a maioria da população não crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos bilhões de pessoas nesse planeta Terra e a maioria não crê na divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, com relação à sua pessoa, origem, eternidade, divindade, sempre esteve no centro das discussões. Hoje, com o aumento da ciência e do secularismo, a negação da verdade sobre Jesus Cristo tomou proporções ainda maiores no mundo. Mas Jesus Cristo falou algo muito interessante quando ele estava junto com seus apóstolos, com seus discípulos. Ele disse o seguinte: eu vim lançar fogo na terra. E que mais eu quero? Já está aceso. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Ele disse não. Eu vim trazer divisão. Isso está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 49 em diante. Esta frase de nosso Senhor Jesus Cristo implica que a vinda de Jesus Cristo aqui, como ser humano, provocaria profundas mudanças e divisão nas pessoas e na sociedade. Aceitar ou negar quem ele é o ponto central da divisão de quem crer ou não crer, tanto nas famílias como no mundo. Mas o apóstolo João também, em sua primeira carta apostólica, no capítulo 5, versículo 19, ele disse: sabemos que somos de Deus, mas o mundo se encontra sob o poder do maligno. Essas palavras de João, o apóstolo João, sugere que as pessoas elas são influenciadas pelo mal, ou seja, são influenciadas pelos espíritos malignos. E isso é pesado. Diante do que a Bíblia registrou, não haveria de se esperar que a verdade sobre Cristo viesse a ser confirmada pelo mundo secular. Pelo contrário, o mundo procurou apagar a memória do Cristo histórico. Quando Jesus Cristo ressuscitou, eles corromperam a guarda romana através de dinheiro, para que eles mentissem que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus Cristo. E a partir daí os judeus espalharam esta mentira e essa mentira persistiu. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, contemporâneo, ele nasceu dentro do primeiro século e viveu o primeiro século. Ele escreveu tantas coisas, mas sobre Cristo ele falou apenas algumas palavras. Para ele, que escreveu tanto sobre muitos assuntos, desde o dilúvio, parece que ele não teve intenção de falar de Jesus Cristo. E logo no primeiro século, e dos perigos mais ameaçador era a decadência da piedade, que é a relação de respeito e amor para com Deus, mediante ou expressa mediante a devoção e a obediência. Além disso, havia perseguições, heresias
e aqueles que negavam, inclusive, a encarnação de Cristo. Isso é muito ruim para a fé cristã. Todavia, veremos aqui que Jesus Cristo é 2 vezes Deus. Mas ainda vou dar alguns esclarecimentos para finalmente esclarecer esta verdade. A Bíblia, primeiramente, ela declara que Jesus Cristo sempre foi Deus. Isso está no Evangelho de João, em Hebreus, em Filipenses, em Colossenses. Na eternidade passada da existência de nosso Senhor Jesus Cristo, não houve nenhum ponto de interrupção antes da encarnação que ele não fosse ou não era Deus. Como está escrito no Evangelho de João, no princípio, ele era aquele que é a palavra, o Logos, o Verbo, a palavra que criou todas as coisas, diz o texto sagrado. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram criadas ou foram feitas por intermédio dele. Ele estava com Deus e era Deus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, a palavra, a criação, a eternidade, a luz. Estas expressões apostólicas registradas no 1º capítulo de João, logo no início, esta expressão declara enfaticamente que ele era um ser totalmente distinto do Pai, não diferente. Deus tanto quanto. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram realizadas por eles. O Verbo, ou Cristo, era Deus, estava com Deus na eternidade passada. Todas as coisas foram feitas por ele, vieram existir por intermédio dele. O apóstolo Paulo, ele se expressa pelo poder, pela inspiração do Espírito Santo. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante, ele escreveu: ele, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, potestade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esta é a identidade do Filho de Deus em relação a toda a criação. O Deus invisível agora se humaniza e se revela o Deus visível. Então, Cristo era a imagem do Deus invisível, criador e mantenedor. A sua superioridade e supremacia sobre toda a criação. Jesus Cristo é Deus que mantém o cosmo unido e preserva a sua existência. Agora eu diria, por que foi tão importante a encarnação desse Deus cósmico, Jesus Cristo? A Bíblia esclarece. O livro aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 15, explica: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, que somos nós, ele também participou da mesma condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante
toda a vida estiveram escravizados com medo da morte. E o capítulo 2 do livro dos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 15, no versículo 17 ainda esclarece mais. Por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos irmãos, em todo aspecto. Para derrotar o diabo, ele não podia agir como Deus, mas como ser humano. Aí é a encarnação revelada por Deus, para que nós tivéssemos esperança, para que ele se tornasse o nosso sumo sacerdote misericordioso, fiel em relação a Deus e fazer a propiciação pelos nossos pecados. Ele se humanizou, esse Deus cósmico, Jesus Cristo, para realizar isto para nós e derrotar o diabo. E a Bíblia Sagrada fala em Colossenses, pois foi do agrado de Deus, do Pai, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Olha o que a palavra esclarece. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, estabelecendo a paz por meio do sangue que ele derramou em nosso favor. Então, na cruz, Cristo, ele pagou o preço dos pecados do mundo inteiro e reconciliou com ele todas as coisas. Em outras palavras, todo o universo foi reconciliado com ele e por meio dele, por causa daquilo que ele fez. Desta grande conquista, ele se humanizou, vestiu a roupagem humana e veio aqui e revelou quem é o verdadeiro Deus. E ele também fundou a sua igreja e deu início a uma nova humanidade. Quem ingressa para a verdade, quem ingressa na igreja de Deus, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa a ter início uma nova humanidade. Mas eu faço ainda uma pergunta para esclarecer o assunto melhor. Quem é Jesus Cristo? Até aqui eu falei pela Bíblia Sagrada, um tanto sucinto o que eu falei, resumindo, para que sejamos mais breves. Mas nessa pergunta agora, quem é Jesus Cristo? Porque eu disse que ele é 2 vezes Deus. A epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 11, diz o seguinte, acompanhe com atenção, ou você pode consultar aí a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 11. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele devia se apegar, entende? Ele, embora sendo Deus, mas ele não usou das suas condições de Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de toda a posição. Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome, acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória de Deus Pai. Percebe? Vamos entender então por que Jesus Cristo é 2 vezes Deus? Considerando primeiro que Jesus Cristo é Deus por natureza. Ele sempre foi, desde a eternidade, junto com o Pai. Ele forma a deidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre existiu. Então, Jesus Cristo, e aqui o santo apóstolo Paulo, fala que embora ele sendo Deus, ou seja, ele sendo Deus por natureza, mas considerando o seu amor, a sua bondade, o que ele fez para salvar a humanidade e restabelecer a paz em todo o universo, em todo o cosmos, ele é 2 vezes Deus, o Deus em duplicidade. Por natureza, que ele sempre foi, e por mérito, por aquilo que ele fez. Então Jesus assume a condição de Deus, depois que ele se humanizou, além da sua natureza. Natureza ele já era, mas agora ele conquista, salva o pecador que crê nele. Deu a vida para salvar a raça humana, e todo o cosmos, todo o universo estava vendo isto. Tanto é que todo o cosmos, céu, terra, o que nós imaginarmos, outros mundos, se reconciliou com Jesus Cristo depois que viu o que ele fez. Então nós temos no Salmo 24, versículos 7 até o 10, quando as hostes celestes aclamam Jesus Cristo Todo-Poderoso, o vencedor. Olha, Jesus Cristo ele foi aclamado. Agora não por sua própria natureza, porque por sua natureza ele sempre foi reconhecido, mas agora por mérito. E o Salmo 24, versículo 7, começa assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai vós, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Olha como Cristo é reconhecido. E prossegue: erguei-vos, ó portas, abram-se as portas. Erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele, Jesus Cristo, é o Rei da Glória. Ele é o poderoso, ele é o vencedor, ele derrotou o diabo, ele foi reconhecido universalmente como Deus por seus méritos além da sua natureza. Tudo que Jesus Cristo fez por nós, tudo que Jesus Cristo fez pela humanidade, atingiu todos os seres humanos e continuará atingindo todas as dimensões cósmicas por meio da reconciliação com o pecador e com todo o universo. Portanto, eu diria a vocês: abram as portas do seu lar para que entre o Rei da Glória. Jesus Cristo, Deus por natureza e Deus por mérito. Ele é reconhecido em Apocalipse capítulo 5, com adoração
aclamação e louvores pelos seres celestiais, como o Senhor, o único digno que tem o destino de toda a terra e do universo em suas mãos. E Deus ilumine a mente de todos vocês. Amém.